Irmãos, bom dia, que Deus abençoe as nossas vidas nessa manhã, quando vamos estudar um pouco mais a sua palavra. O tema da nossa lição é autoridade sobre as forças do mal. Autoridade sobre as forças do mal. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor e pedindo a sua bênção, a instrução do Santo Espírito nessa manhã. Obrigado, Deus, porque podemos estar na Tua casa nessa manhã de domingo, podendo estudar a Tua palavra, podendo nos aprofundar na Tua vontade, no conhecimento de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, no entendimento, venha nos esclarecer, venha nos ajudar na compreensão das verdades bíblicas, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 8, versículos 16 e 17. É um texto interessante que vem nos chamar a atenção sobre a questão dessa compreensão daquilo que Jesus fez. Marcos capítulo 8, versículos 16 e 17. O texto fala assim: e eles discorriam entre si, é que não temos pão. E Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido. Eles haviam esquecido de levar o pão no barco, naquela travessia que eles iam fazer, e Jesus, aproveitando aquele momento, disse: guardai-vos do fermento dos fariseus. E aqueles discípulos, ao ouvirem isso, eles acharam que Jesus estava falando do pão que tinha esquecido. Ou seja, Jesus usou uma figura de linguagem, uma linguagem figurada, e a Bíblia é repleta de linguagens figuradas. E aqueles homens não conseguiram entender que aquilo é uma linguagem simbólica a respeito dos erros e pecados dos fariseus, que se as pessoas não se guardarem, ele se espalha e toma realmente os corações das pessoas. Irmãos, esse é um grande problema, e esse não é o assunto da nossa lição, mas eu acho que cabe aqui um destaque. Esse é um grande problema quando as pessoas partem para estudar a Bíblia e não levam em consideração esse aspecto. Muitos textos da Bíblia usam de linguagem figurada, estão entendendo? Não é literalmente aquilo. Eles estavam entendendo as palavras de Jesus literalmente, mas não era. Jesus está se referindo, aproveitou aquele momento, aquela situação da falta do pão, para se referir a uma outra questão relacionada, relativa ao fermento e ao pecado dos fariseus. Todas as vezes em que as pessoas começaram a olhar para a Bíblia dessa forma e tentaram interpretar figuras de linguagem de forma literal, isso trouxe muitos problemas, muitas dificuldades, não é? Eu sei que nós vamos estudar sobre Apocalipse quando nós encerrarmos o livro de Gênesis, mas uma coisa que me espanta claramente, quando a gente começa a ver as diversas tentativas de interpretações do livro de Apocalipse, é que algumas coisas eles entendem como linguagem figurada, outras querem tomar o pé da letra. Aí, meu irmão, aí o negócio fica complicado. E a gente olha para o livro de Apocalipse e vê tudo uma linguagem figurada. São linguagens, são símbolos,
usados ali para falar de uma outra coisa, não é? E aqui Jesus está dizendo que esses discípulos não estavam entendendo a sua ideia. Irmãos, qual o grande problema aqui nessa afirmação de Jesus? Por que eles não estavam entendendo? E Jesus ainda termina perguntando: tendes o coração endurecido? Pastor, eu não entendo algumas coisas. Quem sabe você vai notar mesmo alguns trechos que a gente precisa parar um pouco mais e buscar mais e tentar e garimpar mais para chegar a uma compreensão mais plena. Mas, via de regra, muitas vezes o que leva muitas pessoas a não entenderem os textos bíblicos é o coração endurecido. É dificuldade de aceitar aquilo que está sendo escrito ali, está sendo ensinado. Então, eu não estou entendendo porque você não quer entender. Você não está entendendo porque você não quer obedecer. Porque o ensinamento é claro, mas, não estou entendendo. Não tem assim, né? A coisa não o problema não está no texto, o problema está em você. Mas se referindo aqui, então, caindo aqui para a nossa lição, a questão da autoridade de Jesus, irmãos, sobre as forças do mal, tem tudo a ver com isso. Hoje nós vivemos uma realidade, e aqui está falando sobre a autoridade de Jesus, sobre as forças dos demônios, né? sobre a ação dos demônios. Hoje nós vivemos uma realidade em que existe uma prática em muitos lugares, principalmente igrejas neopentecostais, em que eles distorcem os textos bíblicos para tentar apoiar as suas práticas e ideias estranhas. Não é assim, irmãos. Não é bem assim, não é? Nessa questão dos demônios, então, nós temos muitas perguntas sem respostas. Eu acredito que você tem muitas perguntas, eu também tenho, mas muitas delas nós não vamos ter respostas, por exemplo, não é? É possível o demônio causar uma doença em alguém? É uma boa pergunta, né? De acordo com o texto bíblico, sim. A grande questão é: toda doença causada por demônio? E a resposta é isso: de forma nenhuma. Tanto é que na própria Bíblia que fala que aquela mulher que andava encurvada devido à ação de um demônio, e Jesus foi lá e liberta e ela se cura, mas também fala de vários episódios de cura em que não havia uma relação direta com demônios, né? Mas infelizmente nós vivemos hoje em dia numa prática em que a exceção se tornou regra. Então é mais fácil você culpar, né, ou responsabilizar o demônio por algumas coisas do que realmente tomar a responsabilidade, o cuidado daquilo para si, né? Até que ponto os demônios têm poder? Aliás, os demônios têm poder, irmãos? Sim. Espero que entendam que sim. Mas esse poder é limitado? Com certeza. Tremendamente limitado, exatamente. Ele é tremendamente limitado, não é? Então, nós temos algumas questões, inclusive alguns textos bíblicos, que eu até careço de um maior aprofundamento, eu tive que recorrer a comentário para entender algumas coisas que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas aqui o texto fala da autoridade de Jesus sobre as forças do mal. De uma forma ou de outra, não importa o quanto que você entenda que Jesus, ou que os demônios
tem poder, se é até que ponto vai, tem poder para fazer algumas coisas. Existe alguém que é bem superior, né? E Jesus é que tem toda essa autoridade, né? Eu vejo um pastor conservador, por sinal, pessoa séria, né? Que narra a história de uma jovem, e aliás ele era recém-pastor, estava há pouco tempo, né, numa igreja, e de repente os jovens batem lá, e tem uma menina, a gente estava conversando na praça, e ela começou a se contorcer lá e tal. E falou que, se não me engano, eram 3 jovens que não estavam, mal conseguindo segurar a garota. A força daquela menina. E ele foi lá e, usando lá o nome de Jesus, e resolveu o problema lá daquela situação, e o demônio então abandonou aquela garota. Irmãos, são fatos que nos mostram que existem de fato essas ações demoníacas. Embora eu já disse isso daqui algumas vezes, eu gosto sempre de enfatizar essas ações visíveis do demônio, elas são as mais evidentes, né? São verdadeiros atos de desespero, porque o que me preocupa mais são aquelas que a gente não vê. E ele age de forma sutil e vai tomando conta do ambiente. Gente, eu estou falando dentro da igreja, não, às vezes nas nossas vidas, às vezes dentro das nossas casas, às vezes dentro do ambiente de trabalho, e daqui a pouco os valores, todos aqueles valores errados, né? E aquela prática ruim, e daqui a pouco as pessoas estão aceitando, estão até incentivando que sejam feitas, não é? E pronto. Aquela busca pela vontade de Deus acaba sendo colocada de lado. Pronto. Mas aí a gente está agindo igual ao mundo, está fazendo as coisas do mundo e está achando que está tudo muito bem, está tudo muito bom. Irmãos, isso é um problema. Isso entra de forma sorrateira em qualquer lugar. Entra nas nossas vidas como entra na igreja também. E aos poucos a gente vai se desviando da palavra. Ainda bem que existe um Deus na pessoa de Jesus, que ele tem todo o poder sobre as forças do mal. Os prodígios de Jesus mostraram sua autoridade, sua presença e seu modo de lidar com as pessoas, né? Mostrando que ele tem realmente poder para salvar e poder para libertar as pessoas. Então a melhor forma, aliás, a única forma de se libertar alguém de qualquer tipo de possessão é apresentar quem pode fazer isso, que é o próprio Cristo. Cristo pode. Só Ele tem poder para isso, né? E lembra daqueles, acho que 7 filhos de servas, lembra? Que eles tentaram expulsar demônios, né? E, em nome de Paulo, em nome de Jesus, lembra disso? No livro de Atos, tomaram uma surra. Aí os demônios falaram: eu sei que é Paulo, eu sei que é Jesus, você não sei que é não. Então toma na cabeça, não é? Pois não, irmão? Voltando só um pouquinho, já conversando com ela, Sim. foi diferente. Quando o pastor citou que essas atitudes aparentes do demônio é um ato de desespero. Sim. O pastor podia falar um pouquinho? Então, é um ato de desespero porque muitas vezes ele não consegue avançar
em termos dessas sutilezas, dessas ações mais sorrateiras e avançar em termos de controlar a situação, impor seus valores. Então, ele usa esses meios para alguma forma de domínio também. Como ele não conseguiu de um jeito, vai conseguir do outro. Quando a pessoa quer se libertar, por exemplo, ela percebe que ela fica possessa. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa família, a gente tem o caso da minha avó, pastor, não sei se o pastor sabe. Sim. Foram 50 anos. 50 anos de luta livre. Mas não ficava possessa. Sim. Não ficava. Quando ela começou a ficar, foi quando ela começou a buscar Cristo. Sim. Ela começou a ir à igreja, levar a família, e aí começou a possessão. E acontecia nas igrejas. Sim. Eu criança, eu lembro disso, eu ficava desesperada, tinha medo da minha avó quando ela ficava assim. Sim. E o meu pai não era crente, e o meu pai falava isso. Isso é porque ela quer Deus, é porque ela quer Jesus, por isso que ele está vindo assim. Sim. E daí foi todo mundo para a igreja, né? E isso converteu. Então a minha família entende assim, a maioria das pessoas, até eu, né? Sim. Até hoje. Não, realmente ela começou a ficar complexa assim, porque o demônio estava desesperado, porque Sim. sabia que estava perdendo Sim. a minha avó para Jesus. Sim. Aí a gente começou a conversar, que eu quero ter a opinião do pastor. Então, irmão, nós estamos lidando aqui num campo em que a gente não tem muita certeza de muita coisa, não. Tá? Sim. A gente só vai mais ou menos até onde a Bíblia consegue, a gente consegue informações, né? E isso merece até um estudo um pouco mais. Será que eu desliguei sem querer? Isso. A gente consegue ter só vai ter onde a Bíblia nos ensina, tem algumas coisas que realmente a Bíblia não traz. Então, me parece que a conclusão de vocês é certa. Como ele não estava conseguindo e ela estava se voltando para Cristo, eu vou agir assim. Por que 50 anos eu não tenho a mínima ideia? É muito. E a gente sabe disso porque quando está no processo foi falado. Sim. Agora vocês estão vendo, eu estou aqui há 50 anos. Então já disse isso. Foi muita coisa que a gente Então é muito tempo, né? É uma coisa que a gente realmente não tem como explicar. Isso está dentro aí dos desígnios de Deus, né? Nós não temos como explicar. É óbvio, irmãos, que não é o caso, né? Eu imagino que não. Esse pastor mesmo já relatou casos assim, e eu também já pude vivenciar situações dessas, em que era atribuído ao demônio uma coisa que não, na verdade não era do demônio. Vou citar um exemplo. Um rapaz, ele era tomado, teoricamente, né? E ele quebrava as coisas em casa, quebrava tudo. Aí chama o pastor, e o pastor vai lá e fala, repreende em nome de Jesus, não acontece nada, né? E ninguém conseguia segurar o camarada. Falou, deixa eu cuidar, deixa eu ter umas conversas com ele. E conversando, ele então chegou à seguinte situação. Era uma pessoa, era um rapaz que durante boa parte da sua infância foi abusado dentro da própria família. E como ele vivia no meio em que essas práticas, né, essas manifestações demoníacas eram comum, uma forma dele colocar essas questões para fora foi através disso. Então, ele foi tratado, né, através de aconselhamento bíblico, e resolveu o problema dele. Né? Eu estava numa reunião de oração com os jovens na igreja, e tinha uma visitante, lá pela canta, aquela mulher se ajoelhou, começou a falar umas coisas lá, tal, e o pessoal começou a ficar desesperado e tal. E eu falei assim, abre o olho. Falei mais nada, abre o olho, que é coisa fechada, não, abre o olho. E ela, depois de insistência, ela abriu o olho e fala seu nome.
O que ela estava? Ela estava com possessão demoníaca? E ali ela estava simplesmente num transe e respondendo a um momento, a uma crise interna com aquilo que ela conhecia, né? Irmãos, eu não estou dizendo que isso não exista, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes essas questões são provocadas por outros fatores. Por isso que é algo que precisa ser muito bem estudado, né? Pensado. Conheci um caso recentemente de um jovem em que vários pastores foram chamados lá para... Ele era membro de igreja, para tentar expulsar lá o demônio, e ninguém conseguia. Ninguém conseguia. Só que esse camarada, o que acontecia? Tocava o louvor da igreja, quando acabava o culto, ia para os bares tocar funk. Isso recentemente, tá, gente? Então, na realidade, em primeiro lugar, não era uma pessoa convertida, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno, não toca. Ok, irmãos? Entendem isso? Crente fica possesso? De forma nenhuma. Crente tem medo de feitiçaria, de macumba. Ai, pastor, tem uma coisa aí na minha família, tem uma coisa aqui na minha vida. Não é isso. O que é nascido de Deus, o maligno não toca. João vai dizer isso na sua primeira carta. Então, irmãos, aquele jovem, na realidade, não era convertido. Gostava de se apresentar na igreja, mas gostava do mundo. E aquela situação só foi aquilo dali aconteceu para expor juízo de Deus mesmo. E quando ele caiu em si, entendeu sua situação, se arrependeu e creu em Cristo de fato, entregou sua vida a Cristo, acabou, né? São questões e questões que muitas vezes a gente não vai ter uma resposta. Precisamos ser humildes o suficiente para não inventar teologia, né? Para não tentar criar doutrina do demônio vindo do próprio demônio. Isso é uma coisa absurda. Mas não, irmão. A palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo dele. Então, no caso do papai dele. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Isso deixa muito claro. Irmãos, então Jesus mostrou o seu poder várias vezes para dizer que ele podia salvar, é ele que pode libertar de fato, né? Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade, não é? Alguns tentam puxar essa autoridade para si, porque de uma certa forma é um jeito de dominação, né? Então, se eu tenho esse poder sobre demônios, então membros da minha igreja estejam debaixo do meu domínio, da minha autoridade. Aquilo que eu falar tem que ser aceito, né? Ele tem toda a autoridade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Deus sujeitou todas as coisas a Cristo. Irmãos, como faz bem saber que Cristo é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Como faz bem saber disso? É Cristo quem tem todas as coisas debaixo do seu domínio, debaixo do seu poder. Isso deve ser motivo de paz, de tranquilidade, em meio às diversas situações da vida. Então, em primeiro lugar, como agentes de Cristo, devemos valorizar aqueles a quem nosso Senhor valorizou.
Aqui está se referindo àquele endemoniado gadareno. Os irmãos estão lembrados dessa passagem, devem ter estudado em casa, lido os textos bíblicos, né, relativos à leitura diária. E Jesus, ele atravessou para o outro lado do mar da Galileia, para ir até Gadara, para encontrar uma pessoa. A ideia aqui é que Jesus valorizava aquela pessoa a ponto de passar para o outro lado, enfrentar uma tempestade para chegar até ela. Eu não sou adepto daquela linha de que você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu não acredito muito nessa ideia do valor em si mesmo, né? Como se o homem tivesse valor em si mesmo sem de fato ele sem de fato ele compreender que o seu valor está em ser imagem e semelhança de Deus. Fora isso, ele não tem valor em si mesmo. Ok, irmãos? O valor que Jesus deu àquele homem é porque a imagem de Deus ali estava sendo roubada, manchada. E o valor que Jesus deu a esse homem de ir lá e resgatá-lo é porque, de fato, nele Jesus ia encontrar mais um adorador para Deus, e essa é a razão primeira da evangelização, mais um adorador para Deus, mas também alguém que ia testemunhar do seu poder, das suas obras, e assim uma forte testemunha. Jesus, então, chegando lá, atravessando o mar da Galileia, enfrentando a tempestade, chegando em Gadara, veio lá uma pessoa possessa, endemoniada, né? Ninguém conseguia segurar aquela pessoa com uma força sobre-humana, de fato, né? Capaz de romper prisões, cadeias, né? Grilhões. Era uma pessoa realmente, uma força sobre-humana. Ela vivia em sepulcros, vivia nua em sepulcros. Lembrando que os sepulcros muitas vezes eram cavernas, né, naturais e escavadas. Então se abrigava lá nos sepulcros. E Jesus, então, falando àquele demônio, o demônio então pediu que ele não lançasse no abismo, né? Mas tinha lá uma manada de porcos que Jesus permitisse que ele ou eles entrassem naquela manada de porcos. E Jesus então pergunta àquele demônio, que eu acho, na verdade, a ideia é demônios. Pois é, qual é seu nome? Ele diz que o nome é Legião, que chega a ter 6.000 soldados, uma legião de romanos. Então, a situação daquele homem era terrível, né? Eu não me lembro de nenhuma outra passagem bíblica em que Jesus pergunta o nome. Você se lembra? É interessante que, devido ao único fato, as pessoas começam a pegar isso e querem bater para qual o seu nome. Roberval Gonçalves. Ele não fala, né? Que isso, né? Não é isso, não é? E ficam lá naquele tentativa de bater papo, né? A Neuza Itioca, ela foi uma missionária batista na África, foi uma bênção. Só que ela veio de lá com umas ideias estranhas de batalha espiritual e começou a divulgar essas ideias, saiu da denominação e começou a espalhar ideias muito estranhas. Aí me perguntaram, de onde que você está desenvolvendo os seus estudos de batalha espiritual? Não, são entrevistas que eu fiz com... Perguntou para ele. Entrevistas que eu fiz com o pai. Para com isso, rapaz.
se perdeu completamente. Irmãos, o que aconteceu? Jesus então permitiu que aquela legião, né, saísse e fosse para a maragem dos porcos. Aqueles porcos se precipitaram no mar, né? Se eles criaram porcos, e possivelmente eram gentios, não eram judeus, né? Os irmãos sabem a razão disso, porque os porcos eram considerados imundos pelos judeus. Quando aqueles homens daquela cidade viram isso, eles se maravilharam e se renderam e se dobraram aos pés de Cristo. O que eles fizeram? Vai embora, Jesus. Ficaram cheios de temor. Temor por ver aquele homem que antes andava nu, estava vestido, antes todo descontrolado, fora de si, estava ciente, em sã consciência, calmo, tranquilo, conversando, né? Então, temor por ver a ação de Jesus e temor por ver que tomaram um prejuízo grande. Então, a gente não pode mais tomar prejuízo, não, já tomou. Então, sai daqui, nós não queremos você aqui, né? E aquele homem quis seguir a Cristo, aquele ex-endemoniado, e ele então, Jesus disse, não, vai ser testemunha lá na cidade. E por toda a cidade ele foi testemunha. Irmãos, mas o que eu acho interessante nessa passagem, e abordando essa ideia aqui, da valorização que a gente precisa dar ao perdido. Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar quem? Os perdidos. Entende onde eu quero chegar? Eu acredito, irmãos, de uma certa forma, essa imitação dessa compaixão de Cristo nós precisamos ter. Qual foi a última vez que você saiu do seu conforto, do seu lazer, para ir em busca, ou para servir de instrumento de Deus para buscar um perdido? Uma pessoa que precisa ouvir de Cristo. Entende? Eu já contei aqui a proposta que eu fiz para uma igreja há muitos e muitos anos atrás, da gente fazer o culto lá fora, como eu quero desistir não, tá, irmãos? Esperando o tempo certo. E simplesmente as pessoas falam, não, a gente está tão bem aqui tem lugar para sentar, não, vou fazer lá na praça. Não, a gente está bem aqui, tem som, tem projeção, tem instrumentista, eu fico tão bem aqui. Irmãos, deixe-me falar mais uma vez. Deus não te chamou para você ficar se sentindo bem. Deus te chamou para você se incomodar com a situação das pessoas aí fora. O nosso grande problema é que nós olhamos tanto para o nosso próprio umbigo que esquecemos do mundo lá fora. Tem um livro do Oswald Smith, se não me engano, não sei se alguns já conheceu, Paixão pelas Almas. Alguém já ouviu falar? Fantástico. Muitos anos. Fantástico. Oswald Smith, não é isso? Fantástico. E esse autor fala justamente sobre essa paixão pelas almas. Irmãos, nós vivemos apaixonados pelas almas, ou nós estamos tomados por paixões das coisas dessa vida? Isso é um desafio para você, para mim também. Será que nós estamos tão apaixonados pelas coisas dessas vidas? Às vezes, vou falar baixinho, né? Que ninguém nos escute. Às vezes, nós nos apaixonamos pelas atividades da igreja.
Nós gostamos de fazer as coisas na igreja. Gostamos de fazer aquelas atividades. Eu estou fazendo, não vou parar de fazer. Não é isso não, gente. Não é isso. Mas isso não pode roubar de nós a visão do mundo perdido, de pessoas que estão morrendo sem Cristo. Entende onde eu quero chegar? Então, esse aprendizado, nós precisamos ter, mesmo que tenhamos que atravessar um mar revolto, mesmo que tenhamos que atravessar a tempestade, nós precisamos ir buscar aquelas pessoas pelas quais Cristo deu a sua vida. Isso é paixão pelas almas, ok? Em segundo lugar, como agentes de Cristo, devemos fazer o bem como nosso Senhor, né? O texto de Atos, capítulo 10, versículo 38, está aí na sua revista. Atos 10, 38, fala assim, vamos ler juntos, que está com a revista aberta aí na página 37. Vamos ler juntos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De uma certa forma, irmãos, a vida de Jesus, ela precisa ser um exemplo para nós, um modelo para nós. Jesus andava de toda parte, ou por toda parte, fazendo bem. Então, fazer o bem precisa ser algo prático, né? Precisa ser algo comum na vida dos crentes. Fazer o bem precisa ser algo que cada um de nós, tendo a oportunidade de fazer, nós precisamos fazer o bem. Nós não podemos nos furtar desses momentos, né? Jesus, por toda parte, aonde ia, Jesus, ele foi reconhecido, e o texto fala isso, ele foi reconhecido justamente por fazer o bem. Ele curava as pessoas, ele expulsava os demônios. Isso era uma característica de Jesus, logicamente, revelando, demonstrando o seu poder, a sua autoridade. Isso servia tanto para judeus quanto para aquele povo idólatra, pagão, né? Lá que eram os gentios da época. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, para esses ensinamentos, nós precisamos entender qual é o ideal de Deus, o que Deus deseja para as nossas vidas, que nós também façamos o bem, não é? Eu não entendo pessoas que se dizem crentes, e é muita gente assim, que infelizmente acaba fazendo mal. São pessoas do mal. Você conhece algum crente assim? Infelizmente, eu conheço. Pessoas que dão mau testemunho a respeito de quem é Cristo. Eu vi um filme emocionante, muito interessante. Na verdade, quando eu estava trabalhando, corrigindo prova, eu botei lá e fiquei ouvindo. Eu não sei se algum irmão já viu Cartas para Deus. É fantástico aquele filme. É de ir às lágrimas, não é? Cartas para Deus. E no final do filme, o autor coloca um texto lá de Coríntios, que fala que nós somos as cartas vivas, né? Ou seja, nós somos o evangelho que o mundo lê, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. As nossas atitudes precisam mostrar, revelar ao mundo quem é Cristo. Se Cristo fez o bem, se Cristo
demonstrava preocupação com as pessoas, nós precisamos fazer isso. Sim? Eu fico muito assustado com o egoísmo. Eu vou dar um exemplo. A irmã chega para mim e fala assim, irmã Elci, chega para mim e fala assim, pastor, eu passei mal essa semana, pastor. Olha, nem dormi direito. Aí eu chego para a irmã Elci, eu também, olha irmã, eu fui para o hospital, eu tomei dipirona, eu tomei aquilo no outro, eu virei para baixo, virei para cima, fiquei andando. Coitada da irmã. Ela foi deixada de lado, não foi? Eu estou muito mais preocupado em falar de mim do que ouvir a irmã e ajudar a irmã. Isso não é egoísmo, irmãos. Vocês não acham? Não sei. Não estou dizendo que a gente não possa compartilhar, não. Mas muitas vezes a gente coloca tantas nossas dores em primeiro lugar que esquecemos de ouvir o outro, de estender a mão para o outro, de socorrer o outro. Estou entendendo onde eu quero chegar? Para não, irmã? Muitas das vezes a gente não pode nem falar de nós, acudir ela. Ah, sim, sim. Irmãos, uma coisa que me espanta várias vezes, e vocês, os irmãos, sabem o que eu estou falando, e eu tenho certeza que eu teria muitos testemunhos aqui nesse sentido. Quando você vai visitar alguém que não está bem, e você sai de lá reconfortado, consolado, alegre, feliz, mas como assim? Você foi levar alguma coisa, possivelmente levou, mas trouxe de lá também muita coisa boa. E são pessoas que às vezes estão lá numa situação difícil, mas sempre uma palavra de bênção, né? Tem uma palavra de ajuda, tem uma palavra de conforto, tem uma palavra de edificação. As pessoas saem de lá, né? Puxa, eu vim aqui para consolar, sair consolado, né? Lembrando hoje de manhã, eu fico assim, agora eu fico lembrando de uma coisa, lembrando de José Roque. Você conheceu o José Roque? José Roque chegou por determinado tempo, José Roque ficou cego das duas vistas, como aquele casal com ele, e a gente chegava lá e ele tinha palavras maravilhosas. Sim. Eu na Bíblia com ele sentadinho, cego, enxergando. Sim. Quantos e quantos irmãos na fé que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, obrigado minha serva, se você não fosse casada, eu com certeza casaria contigo. Mas quantos dos nossos irmãos, eles serviram de instrumentos de Deus, né? E as pessoas conheceram mais a Cristo através desses testemunhos, irmãos. Irmãos, e como agentes de Cristo, nós não devemos ser insensíveis. Que coisa, né? Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. Lucas 13, versículos 10 a 17 fala assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, vamos continuar lendo para ver onde nós podemos chegar aqui, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado.
Irmãos, eu estou entendendo a insensibilidade desse camarada aqui. Irmãos, a incredulidade no coração produz insensibilidade. Nós nos tornamos insensíveis. Insensíveis à dor do outro, insensíveis às necessidades do outro, insensíveis às condições espirituais dos outros. É muita insensibilidade. E talvez a grande luta que nós tenhamos como igreja, irmãos, para mover a igreja a se tornar mais evangelizadora, seja justamente o problema da insensibilidade. Não sei se os irmãos entendem e concordam com o que eu estou falando. Estou nem aí com as pessoas lá fora. O que me preocupa é que essa insensibilidade, ela pode ser uma demonstração da incredulidade do coração. Espera aí, se Cristo me salvou, se eu entendo qual era o meu estado antes de pecaminosidade e perdição, e Cristo me libertou, e eu não me sinto tão grato e tão admirado com a sua obra, que eu não queira compartilhar isso com outra pessoa, quem sabe o primeiro momento não tenha acontecido ainda. Eu estou dizendo que isso aconteça em todas as circunstâncias, irmãos. Mas talvez essa falta de preocupação, essa insensibilidade com o outro é bem complicado, não é? Se nós convidarmos a igreja aqui para um evento, estou falando em tese, todas as igrejas. Sábado à tarde, nós vamos ter um pula-pula para as crianças, nós vamos ter uma barraquinha de algodão doce, que é tudo de bom, pipoca, os adultos vão ter um cachorro quente, e vão ter um momento festivo aqui. Com certeza, na maioria das igrejas, teria-se nesse evento um número grande de participantes. Aí você, no outro momento, sábado à tarde, nós vamos nos encontrar na igreja. Para quê? Para sair pelo bairro, evangelizando, visitando. Será que teríamos a mesma participação, irmãos? Será que isso não é uma demonstração de uma insensibilidade espiritual absurda? Cuidado de não se esconder atrás da desculpa da timidez. Porque muitas vezes a timidez é uma forma de temor de homens e até de um certo egoísmo. Nós não podemos ser tímidos para levarmos uma palavra de ajuda, para abençoarmos alguém com alguma coisa, para levarmos uma palavra de salvação. Nós não podemos ser tímidos nesse sentido. Pois não, irmão? Quando me converti lá na segunda igreja, Sim. na segunda igreja sempre fez muito culto ao ar livre, na praça, Sim, eu lembro. ali na feira. Décadas. E de fato eu sempre fui muito tímido. O pastor falou, agora parece que ele está falando de mim. Porque eu sei o que acontece. Eu tinha dificuldade de falar, e às vezes sem falar, o cara não aceitou, te dão fora. Ninguém quer ser rejeitado, eles vão fora. A gente quer se enquadrar, né? Bom, aí vamos embora na história. Um dia eu estou no culto, o pastor João estava lá pregando exatamente sobre aquele texto, quando a jumenta babuou o camarada no culto. E aí ele falou lá e ela abriu a boca, aí foi comigo, puxa, Jesus, eu sou uma jumenta. Será que eu sou tão feio? Sou pior do que o jumento. Então, para mim, aquela pregação é contexto. Aplicou, né? Mas para mim eu busquei aquele contexto. Falei, pô, senhor, me usa também porque eu tenho dificuldade. Pastor, a partir daquele dia, eu virei aquele crente chato, aquele crente que fala uma
Aham. Esse dia foi até interessante, eu cheguei correndo para comprar umas coisas, vim para casa e já era quase 8 horas da noite, entrou uma senhora também correndo. Eu falei, posso falar com a senhora um instantinho? Eu falei, muito pressa, eu também, eu estou vendo. Eu não queria dar uma palavrinha para a senhora, eu estou olhando ali, tive uma surpresa muito grande. Quando eu achei que eu gostaria de chegar, no final da conversa, olha, muito obrigado. Obrigado por o senhor ter parado um pouquinho de tempo, por o senhor ter falado comigo, que eu preciso dele. Sim. Aí sai dali, então as pessoas vão sedentas. Aí uma outra coisa também que o pastor falava, que eu tenho uma dificuldade imensa, é com aquele irmão que diz o seguinte: eu já tenho minha salvação, quem quiser que busque a sua. É um negócio que me Já resolvi meu lado. deixa perturbado. Eu vou para casa falando, Senhor, será que ele tem isso? É verdade. É uma coisa. Quem pensa assim. Na realidade, Irmãos, na verdade, irmão, quando não se tem Jesus na vida, a pessoa perde a sensibilidade. Isso é preocupante, não é? Isso é típico de incrédulo, isso que eu falo, né? Irmão, Jesus nos ensina a nos importarmos com o sofrimento do outro. Então não podemos ser indiferentes com aquilo que o outro está passando, com a situação espiritual do outro, né? Jesus nos transformou para sermos agentes de transformação na vida das outras pessoas. Ele nos libertou para sermos mensageiros de libertação ou de liberdade para os outros, né? Então essa é a ação completa de Cristo, né? Aquele homem lá de Gadara, aquele demoniado, ele anunciou a Jesus falando daquilo que Jesus tinha feito na própria vida dele. Esse foi o conteúdo da mensagem, da experiência que ele teve com Cristo, né? E a gente tem muito a narrar sobre isso de uma certa forma. Essa experiência com a graça e a libertação de Jesus. Então, irmãos, assim deve ser a nossa vida, vivendo, né, as virtudes de Cristo, imitando Cristo na sua vida. Para pensar e agir. De que Cristo lhe libertou? De vez em quando essas perguntas precisam ser ressuscitadas. Cristo te libertou do quê? Da condenação do pecado, do domínio do pecado, do controle do inimigo sobre a sua vida. É isso que Cristo te libertou. Agora, isso deve gerar em nós gratidão, então seja grato a Ele. Isso precisa gerar em nós alguma gratidão. Cristo nos libertou para anunciarmos a liberdade. Não é? A liberdade está em Cristo, irmão, somente em Cristo. Ele nos salvou para levarmos a mensagem de salvação. Nós, a partir do momento que somos salvos, nós nos tornamos instrumentos de proclamação da salvação de Cristo, de uma forma ou de outra. Então, estejamos disponíveis nas mãos do Senhor como agentes de restauração espiritual. Nós vivemos, infelizmente, numa época em que o cristianismo ele está reduzido a grandes momentos, a alguns momentos da vida, né? A Igreja Batista, ela sempre foi reconhecida como uma igreja missionária. Os mais velhinhos aqui vão se lembrar dos cultos ao ar livre, das visitas que eram feitas, dos cultos nas casas, cultos nos lares, não é? Gente, que momentos preciosos. Chegando a fazer a igreja do Vale Parque, em Caxias, era novo, né? 30 anos, chegava a fazer 3 ar livres no bairro. Olha só, 3. que coisa Fazia maravilhosa. uma rua, fazia para outra, fazia outra. Sim, sim. 3 ar livres. Pois é. Com aquelas cornetas antigas. Eu ligava na bateria da Kombi, Eu fui instalar as cornetas lá. sei bem. Fiz muito isso, irmão. Muito interessante.
Quer ver uma coisa? Eu não me lembro de nenhuma criança naquela época que era levada para essas atividades que tinha problema de perder prova, tinha problema de perder ano por causa disso, outras questões, eu não me lembro disso. Olha que era uma criançada. Uma criança. Hoje, você vai fazer alguma atividade, tem trabalho para criança? Não, tem que ter trabalho para criança. Mas peraí, como é que antigamente nós íamos para os cultos e os filhos ficavam do lado dos pais, no ar livre, até às vezes as crianças ficavam juntas, mas estavam lá. Entende o que estou querendo dizer? Onde eu quero chegar? Hoje nós colocamos tantas imposições, tantas dificuldades, e às vezes a culpa é nossa, da liderança, que a gente cria uma igreja mal acostumada. Você tem que produzir uma estrutura, senão as coisas não acontecem. Mas espera aí, o que a gente precisa para pregar o evangelho? Muita coisa não, irmãos. Se a gente chegar numa praça pública com um violão, já é o suficiente. O violão só para chamar a atenção. Você canta lá 2, 3 músicas, sempre vai chegar alguém próximo. Daqui a pouco você fala do evangelho ali. Ok, você não precisa de muita coisa. Mas aí, não, eu vou levar não porque eu tenho que ir. Eu não posso ir porque vai ter prova. Ai, porque vai ter isso. Ai, meu filho não pode dormir tarde. Meu filho não pode... Peraí, gente, vamos tomar um pouco mais cuidado com essas dificuldades, essas limitações. A gente tem que tomar cuidado com isso, senão daqui a pouco a gente não faz mais nada. Eu estou falando de criança, mas isso também acontece com adulto, tá? Se não vai ter lugar lá para fazer isso, não vai ter isso, não vai ter aquilo, eu não vou. Com isso, né? Será que se Jesus tivesse se limitado, se os apóstolos tivessem limitado, os missionários tivessem se limitado, nós estaríamos hoje aqui? Seríamos salvos, alcançados pela mensagem do Evangelho? Não é? É uma questão importante. Amém, irmãos? Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui tivemos. Obrigado pela tua graça, pelos ensinamentos aqui que tu nos destes, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, nesse propósito de imitarmos a Jesus. A estarmos sensíveis à dor dos outros, às necessidades dos outros, principalmente a necessidade de Jesus, de tantas pessoas, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, virar os olhos, nos afastar, ó Pai, mas que possamos sempre, tendo a oportunidade, fazer o bem para aquele que precisa de algo na sua vida. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos as cartas vivas de Cristo para o mundo em trevas. Em nome de Jesus.